Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 22 de julho, de 2023. E graças a Deus, por tudo que Ele nos tem dado, irmãos. Graças a Deus que estamos aqui vivos, caminhando em direção à Nova Jerusalém, em oração, em vigilância, meditação na palavra, esforçando-se, se esforçando dia a dia, no caminho aí das virgens prudentes, graças a Deus, e amém, E aí, irmãos, então, continuando aqui com o nosso histórico, com os nossos vídeos sobre a história do cristianismo, Estamos falando aqui do cristianismo no século XX, No último vídeo aí a gente viu que apareceu, uma disputa, uma polarização no cristianismo, certo? Polarização política, Polarização de ideias políticas, mostrando claramente, que esse cristianismo que está aí saiu do Evangelho, Ele fala no Evangelho, carrega as Escrituras debaixo do braço, fala em Jesus Cristo, fala em Deus, mas as suas obras não são obras de cristão, Porque eles estão aí, divididos agora entre a política, certo? Formando partidos políticos, Então tem uma divisão aí, de esquerda, de direita, que está exatamente o quê? Debatendo aí todo o tempo e disputando todo o tempo espaços políticos. E essa não é a missão da igreja, A missão da igreja é lutar pelo Evangelho, pela paz, não é isso? Pela obediência à palavra, honrando, a palavra do Deus vivo, honrando o seu Filho Jesus Cristo, o sacrifício que Ele fez ali no madeiro, honrando a sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinos. Para isso é que Ele criou a igreja, Para que exatamente ela lutasse pela justiça, pela obediência, pela paz, pelo entendimento, pela boa consciência, de todas as pessoas de boa vontade que quisessem, ou que queiram, adquirir, a sabedoria do Deus vivo, Então nós vemos que isso aí criaram problemas, novos problemas para esse cristianismo que está aí, E esse cristianismo, nós sabemos, estamos vendo aí todo o tempo, ele é confundido com a igreja, A igreja não é isso, De jeito nenhum. Então ele está criando problema para ele mesmo, E um dos problemas que ele está criando é exatamente essa relação contra o Estado, com o Estado e com os governos, porque ele está entrando nas políticas, O cristianismo está entrando nas políticas, então ele está criando a sua relação com o Estado e com os governos das nações, Como a gente está vendo, por exemplo, aqui no Brasil, Tanto com os estados democráticos como com os estados totalitários, Aí não tem diferença não, de governo, de Estado, não tem diferença. Então, se ele está lutando pelo poder, ele vai então, encontrar problema na sua relação com o Estado e com os governos, E esse problema pode gerar duas coisas, Ou a sua cooptação, ou então a sua perseguição, Se eles aceitarem a cooptação, fica tudo bem, Se não, vão ser perseguidos por todos os governos e por todas as nações, Principalmente por causa da sua hipocrisia, Porque falam uma coisa e fazem outra,
Então essas perseguições elas estão acontecendo, acontecem, né? Perseguição de governos, de nações, né? Certo? Perseguição de outras religiões, né? E essa perseguição, digamos assim, é um grande argumento para eles dizer que eles são igreja, né? Certo? Mas a perseguição a eles não é porque eles defendem a justiça, né? A perseguição contra a igreja é porque ela persegue a justiça e a paz. A perseguição contra o cristianismo é por causa da corrupção, né? Por causa da desobediência, né? Por causa enfim, dos erros que eles praticam, né? Da sua hipocrisia, né? Por causa da degradação moral, ética, né? E por causa da hipocrisia das próprias religiões, né? Que todas as religiões pregam o bem, mas fazem o mal, e confundem o mal com o bem. Por isso é que tem um ai para eles nas Escrituras, né? O ai de Isaías, né? Ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem, né? Certo? Então, a urbanização, né? O grande crescimento das cidades, né? Também é um problema para todos nós, né? Por causa do isolamento em que a gente é obrigado a viver, né? Certo? E é um problema para o cristianismo. E esse cristianismo tem reclamado disso, né? Tem colocado isso como um dos seus problemas, né? Agora, o maior problema do cristianismo, né? Que ele está criando para ele mesmo, é a sua transformação em quê? Em grandes conglomerados, né? Empresariais e financeiros. No mundo todo está acontecendo isso, né? O que tem como consequência o quê? A busca pelo poder político, né? Claro, né? O cara tem, né? Essas denominações elas têm o poder, né? Estão adquirindo aí, né? O poder empresarial, o poder financeiro. Aí eles estão então partindo para conquistar também o poder político, conforme nós estamos vendo aí a todo tempo, né? Então essa busca pelo poder por parte desse cristianismo, poder temporal, né? É particularmente notado, por exemplo, aqui no Brasil, né? Nós podemos notar isso aí a todo tempo. É claro que também em outros países, né? Onde o cristianismo, né? Ele tem feito o quê? Ele tem criado partidos políticos, né? Que elegem suas chamadas bancadas da Bíblia, né? Que quase sempre se aliam às bancadas chamadas bancada do boi, né? Que representam os grandes proprietários, né? De terras, representam os grandes banqueiros, as grandes empresas, os bancos, né? E também eles têm se aliado às bancadas chamadas da bala, né? Representados pelos militares, policiais, milicianos vários, né? Por que eles estão fazendo isso? Nós já vimos aqui que eles têm aí a tal da teologia, né? A teoria do milênio, né? Isso é particularmente entre os evangélicos. O que diz essa teoria do milênio? A teoria do milênio ela tem o quê? Tem um objetivo, que é o quê? Emplacar governos cristãos para mudar o mundo, né? E implantar reinos sacerdotais ou teocráticos para a preparação da vinda de Cristo. Então nós já vimos isso aí, né? Que tem essa teoria, essa teologia, e vamos ver mais alguma coisa aqui para frente, que justifique exatamente a entrada deste cristianismo na política, né? Criando partidos políticos, participando de alianças, né? Com outros grupos sociais, né? Para conquistar o governo cristão, para preparar a vinda de Cristo, porque eles acreditam que o milênio vai ser o poder dos homens, né? O poder da cristandade aqui na Terra, né? E não o poder de Cristo, né?
Ó, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.